Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo e conferindo ou só ouvindo. Bom dia, meu nome é Misael Feitosa e hoje eu tenho uma mensagem para você. E o título que eu dei é Elias e Eliseu. Quando Deus chama, Ele sustenta. Há momentos na vida em que tudo parece silencioso, mas é justamente no silêncio que Deus está preparando o próximo passo. Hoje vamos falar sobre dois homens marcados por esse chamado divino, Elias e Eliseu. Dois profetas, duas gerações, um único e mesmo Deus. A história deles não é apenas um relato antigo da Bíblia, mas um ensinamento vivo que fala conosco ainda hoje, para quem ainda tem fé. Elias, o profeta que se levantou em tempos difíceis. Elias surge em um dos períodos mais difíceis da história de Israel. O povo havia se afastado de Deus, o rei Acabe governava com injustiça e idolatria tomava conta da nação. Mesmo assim, Deus levanta Elias. Em 1 Reis 17:1, Elias declara: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Tamanha autoridade de Elias que a chuva cessou. Era um homem comum, mas cheio de autoridade espiritual. Elias nos ensina que quem anda na presença de Deus não fala por si mesmo, fala com a autoridade do céu. Mesmo sendo profeta, Elias passou por necessidades, foi sustentado por corvos, bebeu da água do ribeiro de Querite e depois foi enviado à casa de uma viúva. Isso nos mostra algo poderoso. O chamado não nos isenta de dificuldades, mas garante que Deus cuidará de nós. Um Deus que chama e prepara o sucessor. Deus não trabalha apenas com uma pessoa por vez, Ele pensa em continuidade. Em 1 Reis 19:19, Elias encontra finalmente o Eliseu. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. A capa simbolizava autoridade, chamado e responsabilidade espiritual. Eliseu estava lavrando a terra, trabalhando quando foi chamado. Isso nos ensina que Deus chama pessoas no meio da fidelidade, não da ociosidade. Eliseu pede apenas uma coisa: deixe-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. E depois disso, Eliseu queima os bois e o arado, mostrando que não havia plano de retorno. Quem entende o chamado de Deus não vive dividido entre um e outro. Um aprendizado no anonimato. Por anos, Eliseu serviu Elias no anonimato, sem saber. Ele não começou fazendo milagres, começou servindo. Em 2 Reis 3:11, o povo dizia: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Antes de ser conhecido como profeta, ele foi conhecido como servo. Isso é o profundo, porque Deus exalta quem aprende a servir primeiro, de baixo para cima. O momento da transição chega. Chega o dia em que Elias será levado por Deus. Calma aí. Chega o dia em que Elias será levado por Deus. Eles caminham juntos e Elias pergunta: Pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. Eliseu responde: Peço que te haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Não era ambição, era desejo de responsabilidade espiritual. Elias disse:
Se me vires quando for tomado de ti, assim fará. Quando Elias sobe aos céus em um carro de fogo, que ele não morreu, subiu numa carruagem de fogo. Eliseu vê tudo, a capa cai. O que cai não é apenas a capa, é a missão que continua. Eliseu, o poder continua através da fidelidade. Eliseu pega a capa, a mesma pergunta que Elias fez: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E as águas do Jordão se abrem. Isso revela algo poderoso. O poder não estava em Elias, mas no Deus de Elias. Eliseu realiza milagres, purifica águas, multiplica azeite, ressuscita mortos, cura Naamã da lepra. Mas tudo isso começou com obediência, humildade e perseverança, e servindo Elias. O que essa história nos ensina hoje? A vida de Elias e Eliseu nos ensina que Deus chama as pessoas comuns, o chamado exige renúncia, antes da honra vem o serviço. O poder vem da presença de Deus. A obra não termina em uma geração. Talvez você esteja vivendo um tempo de serviço difícil, silencioso como Eliseu, ou tempo de luta solitária como Elias. Mas uma coisa é certa: o mesmo Deus que chamou Elias sustentou Eliseu e continua operando até hoje. E para resumir e finalizar, se Deus colocou um chamado no seu coração, não despreze os pequenos começos, não ignore os processos, não desista no meio do caminho, porque quando Deus chama, Ele o sustenta, e quando Ele começa uma obra, Ele mesmo garante a continuidade. Que a pergunta de Eliseu ecoe em nossos dias: onde está o Senhor? Onde está Elias? E que a resposta seja vista na nossa fé, na nossa obediência, na nossa caminhada com Deus. E se gostou, se inscreva aí. Beijo, abraço, excelente sexta-feira para você. Fica com Deus. É isso aí. Amanhã eu tô de volta.